Glórias a Deus. Agora com os céus abertos ficou até mais fácil, né, Jair? Pode chegar aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O bom de tudo é que todos que estão vindo aqui depois do Cleiton, é quem prestou atenção, ele ministrou aqui que nós já estamos limpos pela palavra, né? Então, está todo mundo limpo aqui, até porque todo mundo tomou banho antes de vir para cá, espero eu. Só brincadeirinha, né? Glórias a Deus. O Jai é outra pérola preciosa, né? Que tem estado conosco já o segundo ano aqui. Eu sempre gosto de repetir, né, que eu e ele temos algo muito interessante que aconteceu, foi o fato da gente tirar a carteira de motorista no mesmo dia. Então eu disse para ele, falei ano passado, que eu vou repetir, né, que isso, nós que acreditamos em sinais proféticos, nós acreditamos, eu entendo que isso não é por acaso. Então a gente tem uma brincadeira que eu criei com ele, toda sexta-feira à tarde eu vou fazer uma visita lá na CIA do computador, já fiz uma propaganda gratuita aqui agora, na informática dele, e a gente diz que é o tempo do alinhamento, e a gente fica trocando figurinha, trocando experiência, compartilhando experiência, e o que tu pensa daquela passagem bíblica, o que tu pensa daquela, eu vejo desse jeito, e ali a gente cumpre aquilo que está lá escrito em Provérbios, né? Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo, e a gente vai se afiando, e assim a gente vai avançando. Amém? E hoje ele está aqui também para compartilhar uma palavra da parte de Deus. Fica à vontade, tá bom? Precisa do microfone? Precisa. Está gravando? Então tá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Jai, São João Batista. Na verdade, eu moro em Nova Trento há bastante tempo, mas eu sou de São João Batista. Tive o privilégio de conhecer o Cristo desde criancinha, né? Dona Mena, eu digo Dona Mena porque eu conheço ela de criancinha também, da tia Mena praticamente. E eu não te conheci, não te reconheci. Amém, então, glória a Deus que não me reconheceu. Está conhecendo nova criatura agora, graças a Deus. Né? E tem sido um privilégio para mim e uma honra poder servir ao Senhor. Amém. E mais uma vez eu digo, um privilégio estar aqui nessa igreja servindo novamente, porque eu tenho em alta estima o irmão Cristian. Como eu já disse no ano passado, eu vou repetir aqui de novo. Enquanto eu estava lá naquelas trevas puras, o Cristian investiu o seu tempo, ia lá em casa, pregava o Evangelho. Naquela época eu não queria saber de nada ainda, mas já foi aquela sementinha que outro veio, pegou, outro veio, apegou. E glória a Deus que hoje estou aqui, liberto de tudo. Amém. Em Cristo Jesus. E agradeço a todos, né? O Tiago, eu me lembro dele andando assim de fralda, de biquíni, né? Isso. Agora eu vejo esse homem formado, né? Prazer te ver assim. Tá bom? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, quando o Cristian veio me chamar para fazer uma pequena reflexão aqui, nesse momento, o Espírito Santo me iluminou o quê? Perdão. A palavra perdão. Na hora eu já disse para ele, vou ministrar perdão. E isso tem sido assim uma reflexão diária na minha vida. E tem sido muito bom mesmo, poder refletir diariamente na palavra, no Espírito e em oração sobre o perdão. Porque é algo que nós precisamos muito, que é o que é ser perdoado, principalmente pelas pessoas, que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez a obra redentora lá na cruz. Né? Porém, nós somos muito falhos ainda, e de joelhos devemos reconhecer essas falhas e tornar a pedir perdão a cada momento e a cada pessoa para a restituição. Porque em algum momento nós causamos queixas a outras pessoas. E muitas vezes as outras pessoas fazem nós ter queixas delas. Como Deus tem queixas do ser humano. E por isso Ele precisou enviar o seu Filho amado,
Jesus Cristo, para aquela obra redentora, para o momento de reconciliação da humanidade com o Pai. E como isso é importante, porque senão todos nós queimaríamos, seríamos lançados fora do irmão pleito e seríamos queimados, destruídos. Uma palavra muito importante essa. Obrigado. Eu gostaria de lembrar também dessa passagem da Maria e da Marta. Eu sou casado com a Maria Marta, né? Só que ela é mais Marta do que Maria, mas está aprendendo a ser Marta, graças a Deus. Então, voltando ao perdão, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, para a gente ler esse pequeno versículo e começar a nossa reflexão, para não ficar muito, não nos estendermos muito. É um tema que nós ficaríamos aqui uma semana refletindo e deliberando, e ainda assim não terminaríamos de analisar. E algo tão profundo que é. Mas hoje aqui eu quero dar uma pequena arranhada e trazer um ponto muito importante dessa palavra perdão na vida do cristão. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Em algum momento, essa palavra diz que em algum momento nós acabamos gerando queixas contra outras pessoas, ou outras pessoas acabam gerando queixas contra nós, digamos assim, e vice-versa. Por quê? Porque o ser humano é limitado, o ser humano é falho. Infelizmente, na nossa falta de percepção, de sensibilidade, muitas vezes, acabamos nesses tropeços. E acabamos magoando irmãos, magoando esposa, esposo, filhos, filha, enfim. Por quê? Porque nós não somos pessoas perfeitas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não temos uma família perfeita. Nós não somos maridos perfeitos. Não somos esposas perfeitas, filhos perfeitos, enfim. Por isso, o apóstolo Paulo traz a carta de Colossenses à comunidade de Colosso. E creio eu que, como ela ficou perpetuada no cânon bíblico, eu creio que ela trouxe para essa igreja hoje também. O apóstolo Paulo ele dirigiu essa palavra não só a Colosso, mas também a essa igreja que se encontra aqui hoje, em Nova Trento, para que nós possamos analisar, refletir e entender e viver isso. Porém, agora eu gostaria de ir lá na outra passagemzinha, que está em Mateus, para nós fazer uma reflexãozinha rápida, para poder entender um pouquinho mais. Ela está em Mateus capítulo 18, versículo 23. Mateus capítulo 18, versículo 23. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz uma parábola, aquela parábola muito conhecida do credor incompassivo, que na verdade não é uma parábola, é uma hipérbole, porque é um exagero, e nós vamos entender o porquê. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, e seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo,
quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa passagem é muito rica. E hoje o nosso tempo é limitado, não é, Cristian? Então eu vou pegar apenas 2 pontos para que nós possamos refletir de maneira assim pontual. E a primeira é 10.000 talentos. Quando se fala numa dívida de 10.000 talentos, muitas vezes nós, hoje, neste tempo, nesta cultura, neste momento, com este cenário econômico, nós não temos ideia do quanto é. Porém, 10.000 talentos é muito dinheiro. Só para nós ter ideia, 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Um talento é 35 quilos de ouro. 350.000 quilos de ouro, sendo o grama que está aproximadamente, eu olhei hoje rapidamente, R$270, um pouquinho mais barato de outra vez que eu olhei, vai dar então ali aproximadamente um pouco mais de 90 bilhões de reais. E o servo que foi lá, pediu para o rei perdoar, ele disse: calma, tenha paciência comigo, que tudo eu te pagarei. Naquela época era impossível um homem normal, um servo normal, ficar devendo tal quantia. Hoje, alguém, um trabalhador comum, ele vive várias vidas e não consegue 90 bilhões. E vamos entender o porquê. Um servo normal, um trabalhador normal, naquela época, ele ganhava por dia 1 denário. Então, fazendo uma conta aproximada que eu fiz hoje à tarde, enquanto eu estava refletindo sobre isso, dariam mais de 150.000 anos trabalhando esse servo, para ele poder pagar. Facinho, né? Molezinha. Dá tempo até de descansar, poxa. Difícil. Uma conta impagável lhe foi perdoada. E então aqui o segundo ponto, que é o quê? A dificuldade que o ser humano tem de perdoar uma ninharia, de perdoar pequenas coisas. Porque este servo
não conseguiu perdoar seu servo 100 denários, 100 dias de trabalho. Porém, ele foi perdoado 150.000 anos de trabalho. E aqui está algo muito importante, irmãos. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós fomos muito perdoados. E esta é a figura que nós podemos tirar daqui, numa reflexão muito rápida e muito rasa desta passagem, desta pérola. E voltando então ao livro de Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele nos diz assim, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. O suportai-vos aqui, muitas vezes, nós pensamos que seria assim, eu tenho que aturar o Christian, eu tenho que aturar a minha esposa. É muito mais do que isso, irmãos. Porque além de aturar as fraquezas e as debilidades espirituais de quem estão caminhando ao nosso redor, o que foi nos dito foi para amar ao próximo e o mais próximo. Minha esposa, meus filhos, o meu pastor, os meus irmãos da igreja, enfim. É para mim não só aturar, mas sim ser suporte. Apoiá-los em sua dificuldade. E perdoar. Mas como? Como Cristo nos perdoou. Se hoje nós somos cristãos, nós fomos muito perdoados. E esse perdão não foi algo só assim, está perdoado, Cristo. Não, foi um perdão judicial. Foi um perdão na qual o valor para o pagamento de tal ofensa, e ofensa essa que era contra o Deus, Senhor e Pai e Criador de todas as coisas, ele instituiu a morte de um cordeiro puro, antes da fundação do mundo, que era quem? Cristo. Que é quem? Cristo. E eis o maior valor do mundo, que foi Pai, para mim e para você. Amém. Ter todas essas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Para ter todas essas bênçãos na qual nós já desfrutamos aqui, nesta terra, neste momento, vivendo essa paz que nós estamos vivendo aqui agora. Olha que paz. Eu não consigo acreditar e enxergar que num bar, numa balada, numa rave, num rodeio, eu não consigo enxergar paz ali. Eu já vivi isso tudo. Eu não consigo mais enxergar paz ali. E olha que são os momentos que são ditos como o quê? Como de lazer. Como para ter paz. Hoje a minha paz está onde? Aqui. Em servir ao Senhor. Em frutificar. Glórias a Deus ao Senhor, Cristo. Em frutificar, como o irmão acabou de pregar aqui. Em ouvir e aprender a palavra do Senhor, em servir como a Marta, em ouvir como a Maria, em torno dessa palavra maravilhosa. E eis então um dos principais frutos, na qual, ao sermos enxertados nessa videira, como o irmão pregou antes ali, um dos principais frutos que deve brotar da vida do cristão, que não é obra dele, que é fruto do Espírito, é o quê? O
E vamos ver uma passagem que nos alega e nos atesta isso e nos comprova isso. Eu gostaria então que os irmãos abrissem vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Famosa no meio cristão e tão importante, tão maravilhosa. Versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Até aqui, tá bom? Vejamos, irmãos, o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E hoje todos nós somos nova criatura. Todos nós que cremos no nome do nosso Senhor Jesus, todos nós que aceitamos a sua obra redentora na sua plenitude, a sua morte para pagamento do pecado. E se nós somos nova criatura, foi pago um alto preço por cada um de nós. Porém também a sua ressurreição, que nos traz a justificação mediante ao Pai. E essa obra redentora, em sua plenitude, foi o preço da vida do único Filho de Deus. Aquele Filho que nunca desobedeceu. Eu dificilmente entregaria qualquer um dos meus filhos pela pessoa melhor do mundo. E olha que eles desobedecem. Mas Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho para que todo aquele que crê seja salvo e tenha vida eterna. Alto preço, irmão, foi pago por mim e por você. Alto perdão foi exercido por mim e por você. E por causa disso, hoje nós temos uma nova natureza. E natureza essa que a Maria e a Marta, elas representam muito bem, cada lado, cada metade da nova natureza. E nos foi entregue agora, mediante sermos nova criatura em Cristo Jesus, um ministério, um serviço. Isso é a todos. Aqui é dito que é a todos nós. Que é entregue um ministério, um serviço. E é um serviço da reconciliação. O que nós conseguimos entender pela palavra reconciliação? Alguém que faz uma reconciliação entre duas partes é alguém que traz paz entre essas duas partes. Porque
uma reconciliação, ela é necessária onde há um conflito, onde há uma ofensa, onde é necessário um perdão. E aqui nós sabemos que houve uma baita ofensa do ser humano em Adão, na qual todos nós herdamos quando nascemos. E que em Cristo nós recebemos este perdão, o segundo Adão. E com isso nós fomos inseridos agora e chamados para frutificar. Para frutificar o quê? O perdão de Deus para o mundo, para os nossos próximos, para cada um que está ao nosso redor. E para nós representarmos, irmãos, este ministério, este serviço, da melhor maneira possível, porque nós estamos representando um perdão real. É isso que a Hipérbole traz para nós. É de um rei soberano sobre tudo que foi criado. Uma reconciliação na qual foi pago o maior preço do mundo por esse contrato, por esse tratado de reconciliação. Hoje nós vemos Rússia, Ucrânia, guerra, isso e aquilo. Foram gastos milhões e milhões de vidas, e milhões de dólares, e milhões em prejuízos, em emocional e psicológico das pessoas, enfim. Não se compara nada com o valor de Cristo Jesus. Nada. Cristo Jesus é o perfeito. É o Cordeiro que foi aceito por Deus. Porque eu e você não valeríamos nem para morrer pelos nossos pecados, nem para pagar os nossos pecados. E aprove a Deus que em Cristo Jesus fosse concluída essa obra, para que nós hoje pudéssemos ser essa obra. E para que nós possamos exercer, foi por mim e por você. E hoje nós estamos com a responsabilidade, como disse o meu irmão amado Cleiton, de exercer esse ministério da reconciliação deste mundo. E como que nós podemos representar, como embaixadores de Cristo, trazendo a reconciliação de Deus para o mundo, o perdão de Deus para o mundo, reconciliando o mundo com Deus, as pessoas com Deus, quando nós não estamos exercitando e exercendo o perdão ao nosso redor. E eis aqui a reflexão necessária para que possamos exercer da melhor maneira possível, para que possamos fazer uma revisão em nossas mentes. Como está o meu relacionamento com meus pais, com os meus irmãos, com os meus avós, com meus primos, meus tios, tias, meus vizinhos. Meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Como está o meu relacionamento com os irmãos da igreja? Como estão os meus relacionamentos no meu trabalho? Como está o meu relacionamento com Deus? Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim: reconcilieis com Deus. Porque muitas vezes eu estou querendo me esconder dele, porque eu estou fazendo coisa errada. Eu não estou perdoando meu irmão. Eu não estou fazendo o que é para fazer. Eu vou precisar ser podado como a videira. E é doloroso por muitos momentos isso. E para que isso possa acontecer de maneira eficaz, efetiva, para que nós possamos experienciar e experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e exercer esse perdão da melhor maneira possível. Como que isso vai acontecer?
nesse mesmo capítulo 3 de Colossenses, eu gostaria de ler um pouquinho mais para frente. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações e vossas mentes. E eis aqui então a personificação da Maria e da Marta na nova criatura. Para habitar ricamente a palavra de Deus, o que nós precisamos fazer? Estudar a Bíblia com atenção, escutar os nossos líderes com atenção, refletir sobre cada passagem, com cada versículo, com atenção de Maria, para depois poder exercer o ministério, o serviço, não é? Que é aquela que estava lá cuidando de tudo, a Marta, não é? Vou até usar o gancho do irmão, né? O Espírito é o mesmo, claro. E exercer agora ativamente, como Marta, o ministério da reconciliação, demonstrando amor para com todos, ser suporte para com todos e perdoando-vos mutuamente uns aos outros, como Cristo vos perdoou, para que assim a mensagem do Evangelho, o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, chegue aos corações daqueles que não só nos escutam, mas também nos assistem. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo me inspirou a trazer nessa noite para essa igreja amada. O meu amado irmão tem pastoreado aqui, tem cuidado aqui com muito amor, muito zelo, muito carinho. E eu glorifico a Deus pela vida do Cristo, que tem sido bênção, não só na vida de vocês, apesar de eu não congregar com vocês, eu tenho tido o privilégio de poder compartilhar dons com Ele e aprender muito com Ele, para que possa me fortalecer no exercício do perdão. Glórias a Jesus, amém? Deus é muito bom. Já não sabe, mas a minha mãe, pastora Lena, que está aqui, ela ministrou essa mesma palavra, acho que tem aqui uns 15 dias, mãe? Uns 15 dias aproximadamente, a mesma já. Então o Espírito Santo vem falando, né? Na verdade, existem alguns temas bíblicos, né? E o perdão é um deles, que precisam ser sempre relembrados, sempre, 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 e sempre, e sempre, né? Como está escrito lá em Deuteronômio, né, que nós temos que inculcar, tem versões que dizem intimar, outras dizem inculcar a palavra no coração das crianças, né, dos pequeninos. Então eu creio que Deus faz a mesma coisa conosco, né? Ele está sempre inculcando alguns temas da palavra de Deus, e o perdão é um deles que, enquanto Jesus não voltar, ou enquanto nós não formos arrebatados, né, o que vier primeiro, bom, é a mesma coisa. Ou enquanto a gente não chegar ao nosso prazo de validade, até lá a gente vai precisar ouvir sobre perdão, porque certamente em algum momento nós vamos falhar com alguém, ou alguém vai falhar conosco, ou vamos nos desapontar com Deus, porque Deus não respondeu a nossa oração do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. E aí então vou precisar pedir perdão, vou precisar liberar perdão para Deus, vou precisar liberar perdão para o meu irmão, e também ser perdoado. Amém?